Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 23 de Tishrei, 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 8 de outubro de 2023, a Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana, suas leituras diárias e cada dia crescendo mais e mais no conhecimento, no entendimento da Torá, a palavra divina. A revelação do coração de Deus para o ser humano, a Torá, os 5 primeiros livros bíblicos, ou conhecido também como Talmud, etc. e tal. Então, amados, nós estamos aí no primeiro dia da semana, é o primeiro dia para o Shabat. E hoje nós estamos aí em Simchat Torá, a alegria da Torá, onde nós teremos a Parashá de número 54, Vezot Haberachar, que significa esta é a bênção, encerrando o ciclo 5.783, e estaremos iniciando imediatamente um novo ciclo dos estudos de Torá, 5.784, e dentro desse aspecto nós vamos começar então com o primeiro livro dos 5 livros da Torá, o livro de Bereshit, conhecido popularmente como Gênesis, mas o seu nome real e original é Bereshit. E nós estaremos então durante essa semana conectados aí com aquilo que é o princípio da criação, no princípio, em princípio, o aspecto é que do nada Deus criou todas as coisas. Então por isso, durante a semana, nesse novo ciclo, que realmente Hashem renova em cada um de nós o espírito de temor e amor para com ele e a sua Torá, para com o povo judeu, renovando o nosso amor para com o povo judeu, em que está vivendo momentos cruéis, difíceis, de grandes aflições, de luto, de guerra, nesse aspecto todo. E infelizmente tem muito Beneinor que parece que não está acontecendo nada, não está nem aí, está zen, paz e amor, parece que não está acontecendo nada com a família, está no mundo da sua bolha, e não é conosco, não é comigo, é lá do outro lado, patati patatá, que realmente o Eterno nos dê a graça para que os Beneinor possam realmente crescer no verdadeiro amor para com o irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, e realmente amar, e não só de boca para fora. E é nesses momentos difíceis que nós realmente podemos contemplar aqueles que estão condoídos, que estão tristes, que estão sofrendo junto com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus. Tudo tem propósito? Sim. Ninguém falou o contrário. Deus está no controle de tudo? Sim. Ninguém falou o contrário disso também. Agora, isso não nos dá realmente o aval para eu ser insensível, frio, indiferente com aquilo que está acontecendo. Se o nosso irmão está doente, o que nós fazemos? Além das preces, nós corremos para ajudar, para ver o que é necessário. Não é verdade? Alguma coisa, um acidente, alguma coisa ruim acontece com o nosso irmão, nós ficamos alheios, indiferentes? Não, nós procuramos fazer alguma coisa para poder ajudá-lo. Então é dentro desse aspecto que nós precisamos nos importar, e realmente as notícias, com referência ao nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, realmente desde o dia de ontem, desde a manhã de ontem, tem realmente entristecido os que realmente amam a família, ok? Então, por isso, vamos estar firmes aí dentro desse aspecto aí, ok? Então, nesse sentido, amados, nós temos aí, e vamos, pela graça de Hashem, iniciarmos um novo ciclo dos estudos da Torá, 5.784. O livro de Bereshit, principalmente, o princípio, ele é realmente cheio, muito cheio, é vasto no seu princípio de conhecimento. Então, por isso, nós precisamos
né, passo a passo dentro do nosso compasso, nós estarmos realmente estudando, crescendo, né, tudo o que está em Bereshit, nós não vamos aprender nesse novo ciclo. Nós vamos aprender tudo nesses 6 anos que nós estamos fazendo os ciclos dos estudos de Torá. Nós não vamos aprender tudo durante os próximos 10 anos. Porque mesmo os mais sábios do povo judeu, ainda eles dizem que ainda não conhecem nada. Imaginemos nós então, que estamos aí engatinhando na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, por isso, o novo ciclo que começa exatamente com Bereshit, existe muitas questões em que, de uma certa forma, né, as pessoas ficam procurando pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, e por aí afora vai. Mal sabem o fundamento, o do porquê da criação, e querem saber segredos e mistérios contidos dentro da própria criação. Os mistérios e os segredos escondidos dentro da própria criação é para um alto nível, que nem é o conhecimento que se tem em universidade. O conhecimento que se tem em universidade não é ensinado no primário, não é ensinado nos primeiros anos letivos, não é ensinado durante todo o período que antecede o nível universitário. Tudo que vem de ensinamento antes do nível universitário é exatamente uma preparação para você poder chegar ao nível universitário e realmente adentrar nos níveis mais profundos do conhecimento. Então é isso que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos fazendo. Os primeiros 20 anos são para nós darmos exatamente os passos fundamentais da nossa fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Para solidificar bem isto. Aí você fala assim, puxa vida, mas é demorado então, hein? Não pode ser mais rápido? Bom, você precisa aprender o hebraico, o alfabeto hebraico, decor e salteado de frente para trás, de trás para frente, do meio para o fim, do meio do começo, e etc e tal. Você saber decor e muito bem o alfabeto hebraico. Segunda questão, você precisa saber o significado de cada letra e o valor numérico de cada letra. Decor. Não ficar pegando no papel e ficar lendo. Não, é decor. Esse é o princípio. Para quando você quer ir para um nível mais elevado. Então não adianta nada você iniciar os estudos da Torá e você ficar aí com aquelas questões, né? Uma das coisas que mais aguça de forma negativa, né, o estudante da Torá, novato, principalmente o Beneinor, né, é a famosa questão que se fala por aí da tal de Lili, tracinho, 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 porque os próprios rabinos falam que é proibido falar até o nome dessa personagem, certo? Então as pessoas querem saber sobre essa questão de Lili, tracinho, tracinho, tracinho. São segredos e mistérios que estão contidos entre tantos dentro da própria do próprio Gênesis, do próprio Bereshit, né? E as pessoas querem saber sobre isso e nem sabem direito sobre os dias da criação. Então é importante, amados, nós realmente não colocarmos, né, a carroça na frente dos burros. Entendeu? Então por isso, não fique aí com perguntas absurdas e nem querendo saber, né, sobre este ou outros tantos detalhes que são segredos e mistérios. Se os próprios rabinos, eles mesmos falam, dentro da ortodoxia Chabad, que o nome dessa personagem, Lili, tracinho, 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 não é nem para ser mencionado. Então aparece aí, entre aspas, né, um rabino que é liberal, que é progressista,
por exemplo, que foge à ortodoxia Chabad e vem falar, e então você precisa saber quem foi Lili, tracinho, tracinho, tracinho. Aí o rabino rebenta de visualizações no YouTube, ganha dinheiro pra caramba na cabeça dos curiosos e ainda por cima aprende errado. Ainda por cima aprende errado. Então, nós precisamos, amados, seguirmos a orientação do nosso rabino. O nosso rabino é Yaakov Gerenstad, é a nossa liderança Benenua Brasil. Então não fique correndo atrás aí de rabino liberal, progressista e por aí afora vai, que não tem um vínculo dentro da ortodoxia Chabad, que é a nossa ortodoxia. Então nós não seguimos outros rabinos que não são da mesma linhagem do nosso Rav Yaakov Gerenstad, do nosso Rebbe Menachem Mendel. Ponto. É a orientação que nós passamos. Porque o princípio do novo ciclo dos estudos da Torá com referência à criação, há muitas perguntas que podem surgir, mas nem todas elas ainda nos é permitido adentrarmos no âmago do seu estudo. Porque mal sabemos o alfabeto hebraico, mal sabemos falar alguma coisa em hebraico, mal sabemos ler a própria Torá no hebraico puro, não o transliterado, o hebraico puro mesmo, com o alfabeto hebraico. E você já quer saber coisas que não lhe pertencem. Então não esqueça que a curiosidade matou o gato. E esse é o perigo de você não seguir os caminhos corretos e procurar avançar além do seu passo, dar um passo mais comprido do que as suas pernas, que não vai dar certo no final. Então, por isso, realmente, nós temos diante de nós essa graça bendita de iniciarmos mais um novo ciclo, e vamos procurar iniciar esse ciclo dentro daquilo que nos é permitido, aquilo que nos é compatível, e vamos dentro dessa normalidade solidificar a nossa fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Essa é uma palavra inicial para o novo ciclo. Vamos fazer uma prece pelo povo judeu, pelo Estado de Israel, dos últimos acontecimentos desde ontem, para todo o nosso irmão judeu nos quadrantes da terra, e para todo o Benenua também, no sentido de realmente amar verdadeiramente o seu irmão mais velho, ok? Então o Salmo 122 hoje é a nossa prece em favor que o Eterno, na sua infinita graça e misericórdia, seja o verdadeiro escudo do povo judeu, que realmente o inimigo venha tremer, estremecer, que venha realmente ficar louco, varrido diante das forças de defesa de Israel, por causa do temor de Hashem que vai à frente, e que realmente o inimigo seja subjugado, e que aquelas dezenas de pessoas que foram sequestradas, pessoas idosas, mulheres idosas, crianças, mulheres, os homens que foram sequestrados, segundo as notícias, foram mortos pelo caminho, soldados sendo mortos pelo caminho. As atrocidades, a barbárie que realmente os terroristas têm feito nesses dias ali. E é um absurdo, realmente, alguém que se diz monoteísta, de apoiar um governo que é a favor desses terroristas e aqueles estados que o defendem. É um absurdo isso, ok? Então, por isso, amados, que realmente a nossa prece seja para que, não sei se todos viram aquele vídeo de uma mulher, uma soldado, sendo sequestrada à base de pancadas e colocado no carro dos terroristas. Outro vídeo, uma mulher sendo separada do seu marido e dos seus filhos, sendo levada para a Palestina, como eles falam lá, do lado de Gaza,
né? Onde tem lá os seus centros de tortura e companhia limitada. Entendeu? Então é cruel isso daí. E realmente não merece nenhuma misericórdia esses terroristas, não. Que realmente a espada de Hashem, ela coloque justiça nessa questão e traga realmente a normalidade para o nosso povo nas próximas horas, Baruch Hashem. Ok? Então, Salmo 122 em favor do nosso povo judeu. O Salmo 122 descreve Jerusalém como a cidade onde o indivíduo experimenta o encontro com a santidade. Não importa quantos peregrinos venham, cada um deles tem uma sensação de mérito e elevação. Salmo 122 assim diz, em prece em favor do povo judeu. Um cântico de ascensão de David. Regozijei-me quando me disseram, vamos à casa do Eterno. Chegaram nossos pés às tuas portas, ó Jerusalém. És uma cidade edificada e coesa para unir todas as tribos do Eterno que a ti se dirigiam como um testemunho de todo Israel, para erguer graças ao nome do Eterno. Ali foi estabelecido o tribunal de justiça, o trono da casa de David. Rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém. Prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz em teus baluartes e segurança em teus palácios. Por amor a meus irmãos e companheiros, rogarei por tua paz. Por amor à casa do Eterno, nosso Deus, buscarei sempre o teu bem. Que sejam estas bênçãos em favor de todo o povo judeu, principalmente aqueles que estão diretamente envolvidos nessa situação. E que as famílias enlutadas tenham da parte de Hashem um grande conforto, né? Realmente que sejam consolados pela graça da misericórdia do nosso Eterno. Amém? Baruch Hashem. Finalizando o ciclo 5783 dos estudos da Torá, a nossa paraxá final, a de número 54, Vezot Haberahar, ela é no capítulo 33, né, a partir do verso 1 e vai até o verso 12 do capítulo 34, finalizando a paraxá 54, 54ª, e o ciclo 5782. Essa paraxá Vezot Haberahar, e esta é a bênção, é a última paraxá da Torá inteira. Ela não é lida em Shabat, por isso que nós estamos lendo hoje no primeiro dia da semana. Ela tem conexão com Sukkot, ok? Mas sim na festa de Simchat Torá. E hoje, até o pôr do sol, nós estamos em Simchat Torá. Isso tem o seguinte significado. A Torá começa com a Parashá Bereshit, que nos ensina o princípio geral de Deus, né? Que Deus criou o mundo por causa da Torá, que é chamada de o começo do seu caminho, segundo Rashi, para Bereshit 1.1. As parashiot subsequentes continuam a discutir vários detalhes concernentes ao plano divino, ao plano da Torá, deve ser posto em prática. Mas ao atingir o final da Torá, nós voltamos ao tema geral e o propósito da Torá. Esta é a bênção. Que as bênçãos de Deus são trazidas ao mundo por meio do cumprimento da Torá. As bênçãos mencionadas aqui por Moshe nessa paraxá são consideravelmente maiores do que qualquer bênção dada anteriormente, tais como aquelas dadas por Itzhak e Yaakov. E ainda assim, em contraste com todas as outras porções da Torá, essa paraxá não é lida em meio à atmosfera espiritualmente edificante do Shabat, mas em um dia da semana, embora seja também um dia festivo. A sua santidade é, no entanto, menor que a do Shabat, conforme fica evidenciado por haver vários atos que, sendo proibidos em Shabat, são permitidos em Yom Tov. Assim, a Parashá Vezot Haberahar
nós testemunhamos dois extremos. Esta é a paraxá que contém as maiores bênçãos e ainda assim é lida em um dia de menor santidade. Isso indica que as bênçãos lidas um dia de menor santidade, isso indica que as suas bênçãos são muito poderosas, pois a habilidade de penetrar até uma atmosfera inferior, ou seja, um dia da semana e não no Shabat, indica que as bênçãos vêm de uma fonte mais elevada. Então as bênçãos, num dia comum da semana e não no Shabat, ela ainda tem mais poder justamente porque não, em um dia não santo, que é o santo dia do Shabat, o sagrado dia do Shabat, tem o poder de penetrar essa atmosfera comum e cheia de crostas, crostas, que são as kelipot, as cascas, e penetrar realmente no âmago do nosso mundo físico e de cada vida, rompendo realmente as kelipot, as crostas, as cascas. E além disso, a paraxá também ela é chamada, e esta que está conectada com Vezot, e esta é a bênção, indicando que falamos aqui sobre bênçãos cujos benefícios são visíveis e evidentes, ao ponto de a pessoa poder realmente apontar com o seu dedo e poder dizer, esta é a bênção, segundo Rashi para Shemot 15:2, baseado, nas falas do nosso Rebbe Menachem Mendel também. Nessa paraxá nós temos, definitivamente, Moshe sobe ao Monte Nevo, e ali ele morre, e ele é sepultado pelo próprio Deus no sentido humano, para compreendermos que a presença divina se fez naquele momento. E Yehoshua, um descendente de Efraim, ele assume então, realmente, realmente a liderança do povo, Yehoshua, que é um descendente de Iosif, melhor dizendo, é um descendente de Iosif, vem dessa forma aí confirmar a liderança do novo líder, Yehoshua, e a partir de então, Yehoshua é ele que vai fazer o povo atravessar o Jordão e habitar realmente a terra prometida. Dessa forma, então, nós temos aí o resumo da nossa paraxá, ou a conclusão da Torá, em que os ensinamentos racídicos traz para nós da seguinte forma, a conclusão da Torá. A quebra das tábuas traz à luz a grandeza de Moshe, a quebra das primeiras tábuas, como verdadeiro líder de Israel. Rashi explica da seguinte forma no seu comentário sobre Shemot 34:1, que a quebra das tábuas por Moshe foi como rasgar um contrato de casamento, para assegurar que o povo judeu não teria quebrado o contrato ao adorar o bezerro de ouro. Ou seja, Moshe ele mostrou a sua grandeza quando ele quebrou as primeiras tábuas, semelhante a um papel, um contrato de casamento, porque a Torá em si, representada pelas duas tábuas, era o contrato de casamento entre Deus e o povo judeu. Se Moshe entregasse aquelas primeiras tábuas ao povo naquele momento da adoração do bezerro de ouro, o que iria acontecer? Com exceção da tribo de Levi, todo o resto seriam dizimados, porque estariam violando o próprio contrato, os próprios 10 ditos de Hashem, que é um resumo de toda a Torá. Então, para que o povo judeu não fosse como noiva de Deus, não fosse decretada como adúltera, e aí vinha a pena capital, então Moshe ele quebra as primeiras tábuas, e dessa forma então ele vai buscar agora o perdão para o povo, Então por isso a quebra das primeiras tábuas. Então nesse sentido, Moshe mostrou a sua verdadeira dedicação como um protetor e defensor do povo judeu, que ao se deparar com o dilema entre salvar as sagradas tábuas da Torá
confeccionadas por Deus e salvar o povo judeu de ser culpado por quebrar o contrato, ele fez uma escolha, e a escolha que Moshe foi exatamente salvar o povo judeu, e então ele quebra as primeiras tábuas. Entretanto, isso não resolve totalmente o problema, pois embora nós tenhamos explicado que a Torá de fato terminou de uma forma positiva para o povo judeu e seu fiel pastor, Moshe, isso reflete negativamente na Torá em si, pois quando se deparou com a escolha entre proteger a Torá ou proteger o povo judeu, Moshe optou por não proteger a Torá. A resposta para este problema é esclarecida pelo seguinte midrash: existem duas coisas do mundo que eu amo-as totalmente, com todo o meu coração: a Torá e o povo judeu. Mas eu não sei qual vem primeiro. As pessoas dizem que a Torá vem primeiro, mas como a Torá declara que ordene aos filhos de Israel, fale aos filhos de Israel, eu digo que o povo judeu vem primeiro, segundo Taná Debei, Eliyahu Rabá, capítulo 14. Assim, quando Moshe quebrou as tábuas, ele estava fazendo algo muito similar à afirmação de que o povo judeu vem em primeiro. E isso é, de fato, uma conclusão apropriada para a Torá, pois ao completarmos a Torá, nós devemos compreender que o seu propósito é trazer luz, trazer à luz a grandeza do povo judeu. Ou seja, amados, nesse encerramento do nosso ciclo dos estudos de Torá, segundo os ensinamentos racídicos, o objetivo principal aqui da Torá, entre essa questão de Moshe ter que optar salvar a Torá ou salvar o povo judeu, e ele optou por salvar o povo judeu. E segundo o Midrash, ele nos fala que os dois amores, de fato, na mesma dimensão, é a Torá e o povo judeu. E mesmo assim, não sei qual vem primeiro, segundo o Midrash. Porém, a prática em si, como está escrito na própria Torá, ordene aos filhos de Israel. Então, o povo judeu vem em primeiro. Porque sem o povo judeu não há Torá. Não há como expandir a Torá. E é por isso que o povo judeu sobreviveu a todos os inimigos, todos os obstáculos, todas as adversidades que se apresentaram pelo caminho até aqui. Por quê? Porque o propósito, ao completarmos o estudo da Torá, esse ciclo, nós devemos compreender que o propósito da Torá é trazer à luz a grandeza do povo judeu. Se o objetivo da Torá é trazer a grandeza do povo judeu, e diante do que está acontecendo desde ontem, então a pergunta fica: eu posso ficar indiferente, insensível com tudo que está acontecendo com o povo judeu? Se o propósito da Torá é trazer à luz a grandeza do povo judeu, então quando eu sou omisso, indiferente, insensível, eu não estou colaborando com aquilo que a Torá diz, que nós precisamos trazer à luz a grandeza do povo judeu. E é por isso que nós ficamos sim condoídos, tristes, sabemos que Deus tem propósito em tudo, que o Eterno está no comando de tudo, sabemos de tudo isso, e nós não negamos e sabemos exatamente que fora de Deus nada há, nada existe. E Ele é o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador. Mas a família ferida, toda a família fica condoída. E nós estamos sim tristes, chateados, porque afinal de contas foram mais de 300 vidas judias que pereceram até aqui, nessa grande adversidade que está presente no momento, sem contar as dezenas ou centenas
de judeus civis e militares que foram sequestrados. E só Deus sabe o que está acontecendo ali, em Gaza, chamado lugar ali da Palestina. Só nós sabemos. Os vídeos mostram lá, né? Aqueles israelitas que foram ali levados, o povo se juntando e batendo com pau, pedra, né? Tá lá o povo inocente tá lá, agredindo e torturando os judeus que foram levados cativos, né? Os inocentes. Então, vamos trazer nesse novo ciclo a grandeza do povo judeu, porque a grandeza do povo judeu é a nossa grandeza, e nós não vamos abrir mão disso. Seja quem for que pense ao contrário, fique com a sua opinião, guarde para você, põe no embornar, amarra uma pedra bem pesada e joga no fundo do mar, e pronto. Não me interessa o seu pensamento contrário a isto. E assim, amados, então, nós fechamos o ciclo dos estudos da Torá 5.783. Razak, Razak, Venite, Razek. Seja forte que nos fortifiquemos. Razak, Razak, Venite, Razek. Vamos aqui solucionar um probleminha que está aparecendo aqui. Ok. Voltemos ao ar. Baruch Hashem. Ok? Então é isso daí, amados. Uma das prioridades que nós encontramos realmente na Torá é: escolha, pois, a vida. Escolha, pois, a vida. Certo? Então, se a Torá é a nossa vida e o povo judeu é o exemplo de vida, então que nós possamos trazer à luz realmente a grandeza do povo judeu. E que esse momento sirva também, não restam dúvidas, né, amados, no sentido de que o povo judeu, né, principalmente os não praticantes, que possam se apegar mais e mais a Deus, para que possam voltar-se mais para Deus e possa realmente haver uma união e unidade em torno realmente da revelação do justo Mashiach para qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Para que isso se torne muito forte diante dessa situação e para que nós, Benei Noa, ombro a ombro com o nosso irmão judeu, possamos realmente abreviar a revelação do justo Mashiach para qualquer momento. Amém, vê amém. Ok? Então, imediatamente iniciando o novo ciclo dos estudos de Torá, Bereshit, né? No princípio, né? Ou em princípio, ou princípio do nada, Deus criou todas as coisas, etc. e tal. Então, dentro desse aspecto aí, nós vamos iniciando já, né, o início do novo ciclo, 5.784. Nós temos aí esta semana Bereshit, do capítulo 1 até o capítulo 6, verso 8, que é a nossa semana em que nós vamos aí procurando tirarmos o máximo do proveito. Como já foi dito, não teremos condições nenhuma de aprendermos tudo de uma vez só, certo? Mas à medida que nós vamos passando aí nesses últimos 6 anos, né, sempre vamos aprendendo alguma coisa a mais, alguma coisa nova, e isso vai nos solidificando no conhecimento, no aprendizado, e vamos exaltando o bom nome do nosso Hashem aí, ok? Então, nesse sentido aí, amados, né, a introdução para Bereshit segundo os nossos sábios, né, nós teremos aí para conhecimento, né, nós teremos aí diante de nós, deixa eu ver aqui, na introdução em outra... Nesse livro de Bereshit, né, o livro de Gênesis, como é conhecido popularmente, nós teremos um total de 1534 versículos
para estudarmos, né, durante durante o livro, né, de Bereshit, né, no princípio. E nessa primeira paraxá, né, que traz o nome do próprio livro, Bereshit, nós teremos 146 versículos para refletirmos durante esta semana aí, Baruch Hashem, né? Então, nós vamos ver isso daí, ok? Então, o alfabeto hebraico, né, nós temos aí 22 letras, e a Torá começa exatamente com a letra hebraica conhecida como Beit, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. A primeira letra é Aleph e a segunda letra é Beit. E exatamente a Torá, ela inicia com a segunda letra do alfabeto hebraico, Beit. Segundo o Talmud de Jerusalém, sugere que o Aleph seria um começo impróprio, visto que essa é a primeira letra da palavra Arirá, que significa exatamente maldito. Arirá, maldito. Então, obviamente, né, seria uma letra para iniciar a Torá inapropriada. Então, por isso, o Eterno, ele realmente inicia com Beit, né? Entre outros aspectos, Beit, ela também simboliza casa, né? E também ela tem conexão com a palavra Berachá, que significa bênção, né? Segundo o Talmud Hagigá, capítulo 2, verso 1, ok? Então, dessa forma, exatamente, né? Aliás, melhor dizendo, há sim muitas palavras positivas com o início da letra Aleph, não restam dúvidas. Porém, o fato de começar com a segunda letra do alfabeto hebraico, Beit, indica que a leitura do texto é, de fato, a segunda fase do estudo da Torá. Então, nós vamos por uma outra dimensão dentro desse aspecto, né? De acordo com o andar da carruagem, de forma adequada, obviamente, nós vamos elevando um conhecimento a mais, um degrau a mais. Então, a segunda letra do alfabeto hebraico, Beit, indica que a leitura do texto é, de fato, a segunda fase do estudo da Torá. Até mesmo antes de olhar o primeiro versículo da Torá, a pessoa precisa se preparar para a experiência que está prestes a vivenciar. Portanto, Bereshit não é uma leitura romântica, não faz parte de um romance, não faz parte de uma revista qualquer ou algo semelhante. É algo muito profundo, muito elevado, muito sublime. Então, por isso, é uma experiência nova. E cada novo ciclo dos estudos de Torá precisa ser para cada um de nós uma nova experiência. O que aprendemos até aqui, pá! Agora, daqui para frente, nós vamos ter um novo degrau, um novo ciclo. Então, é uma nova experiência dentro desse aspecto a partir de Bereshit. Entendeu? Então, nós precisamos ter consciência disto, que realmente se trata de uma nova experiência. Basicamente, o estudo da Torá é algo um pouco paradoxal. O paradoxal significa assim, aparentemente contraditório. É sim, mas é não. É não, mas é sim. É, mas não é. Não é, mas é. Entendeu? Não entendeu nada? É isso daí, paradoxal. É contraditório mesmo. Mas vamos entendendo ao passo a passo aqui, ok? Então, assim, por um lado, é uma mitzvah que conecta a pessoa com Deus. O primeiro aspecto dessa questão paradoxal. Assim como qualquer mitzvah, ela precisa estar ciente disto para alcançar sua conexão completa com Deus, né? Então, por isso, cada mitzvah, cada preceito, cada mandamento, né? Nós precisamos ter realmente essa convicção. É através disto que eu vou me conectando com Deus, no primeiro aspecto sobre a questão paradoxal. O segundo aspecto é, se a pessoa realmente pensa em Deus enquanto estuda a Torá,
ela não consegue se concentrar no que está estudando. Aí, ó, começa a ver agora a questão, né, de forma mais clara. O primeiro aspecto paradoxal é: a pessoa precisa estar ciente disso. Para alcançar uma conexão completa com Deus, ele precisa realmente se conectar com uma mitzvah. Então, cada mitzvah que você se conecta, cada mandamento, preceito que você obedece, você vai tendo uma conexão com Deus. O segundo aspecto: quando você está estudando a Torá, você não pode estar pensando em Deus, senão você não tem como se concentrar no estudo da Torá. Então parece algo paradoxal, algo assim, parece que não tem sentido. Como que eu vou estudar a Torá sem pensar em Deus? Eu pensando em Deus, como que eu não consigo estudar a Torá? Então, o que os nossos mestres querem trazer para nós aqui, que a solução para este problema está na nossa preparação. Antes de até mesmo abrir o livro, a pessoa deve parar por um momento para refletir que ela agora estudará a sabedoria de Deus, não a sua sabedoria, a sabedoria de Deus, que foi condensada sob uma forma inteligível para o ser humano. A sabedoria de Deus, ela é realmente algo inteligível para o ser humano. Mas Deus nos deu a Torá escrita, com explicações da Torá oral através dos nossos mestres e rabinos, para nós compreendermos um pouco mais sobre a sabedoria divina. Porque em si, a sabedoria divina, nós só vamos começar a compreender com uma magnitude muito elevada na redenção final, nos dias de Mashiach. Veja que os maiores sábios do povo judeu, eles falam que ainda não aprenderam nada. E eles escreveram livros e livros e livros. O nosso Rebbe escreveu livros e livros e livros. Vejam bem que o que nós temos aqui, esse Rumash, por exemplo, né, é a autoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. Quando você compra aqui, você vê, ó, com comentários de Rashi, Targum Onkelos, Haftarot, que são as porções do profeta, comentários compilados de textos rabínicos clássicos e das obras do Rebbe de Lubavitch. Entendeu? E esses nossos mestres falam que não aprenderam nada ainda, que ainda estão aprendendo. Imaginemos nós que estamos ainda engatinhando. Entendeu? Por que que a gente não pode pular etapas? Ah, eu sei. Não sabe. Porque os sábios dizem assim: quando uma pessoa diz eu sei, é porque ela já esqueceu. Ela já esqueceu. Entendeu? Então, é aquilo que a gente sempre fala. Irmos no estudo com o arroz e o feijão, que é a base da nossa alimentação, né? É o suficiente para o nosso início, para o nosso andar passo a passo, no nosso compasso. Então ela está a ponto de colocar sua mente em união total com Deus, quando ela faz a preparação antes de estudar a Torá. É claro que enquanto ela está realmente estudando Torá, não consegue meditar sobre este fato, pois está concentrada no texto. Então é crucial que a pessoa tenha as intenções corretas antes de começar. Então a pessoa, por exemplo, ela vai começar os estudos da Torá e ela vai com um espírito humilde na presença divina, realmente rogando a Hashem sabedoria para compreender, para entender. E Deus vai lhe conceder essa sabedoria, esse entendimento, esse conhecimento. Mas se a pessoa vai lá com a intenção de querer saber mais para mostrar aos outros, para mostrar que é o bambambam, que é o sabidão, então aí ele já começa de forma errada. E ao iniciar de forma errada, ele automaticamente pode conhecer a letra. Mas a eficácia da palavra ele vai perder. Então ele vai se tornar uma pessoa chata. Uma pessoa chata que ninguém quer conversar com ela.
Porque ele não traz conhecimento, ele não traz sabedoria. Ele traz o ego à frente das palavras da Torá. E aí, ó, babau, foi embora, meu filho. Não perca tempo com isso daí não, entendeu? Então é isso daí. E é por isso que a Torá começa com o Beit, para indicar ao seu leitor que o estudo é somente a segunda fase desta mitzvah. Estudar Torá com o preparo apropriado traz bênçãos na vida da pessoa. Assim, o Talmud de Jerusalém ensina que o Beit, no começo da Torá, representa Berachá, bênção. Se você começa assim, com Beit, então você tem bênçãos para a sua vida e no transcorrer de todo, realmente, o ciclo 5.784 dos estudos da Torá. Dentro dessa questão Beit e Aleph, né, o Rabino Eliyahu Stilfman, ele diz o seguinte: a primeira letra da Torá é Beit, a segunda letra do alfabeto hebraico. Como tudo na Torá é exato, o início da Torá com a segunda letra do alfabeto, não com a primeira, indica que a palavra estudada da Torá é apenas a parte 2. E devemos iniciar o nosso estudo com a parte 1. A pergunta é: o que é parte 1 da Torá? Então, o Rabino Eliyahu Stilfman, ele responde a pergunta dizendo: o profeta Irmiyahu, Jeremias, lamentava o exílio do povo judeu da terra de Israel, lá no capítulo 9, verso 11 e 12, dizendo: porque a terra é arruinada ao ponto de um deserto, como ninguém passando por ela? Disse Deus: porque eles abandonaram minha Torá. Jeremias capítulo 9, verso 11 e 12. O Talmud de Baba Metzia 85b discute esse versículo e declara que, na verdade, os judeus, na era de Irmiyahu, estudavam a Torá. Mas se eles estudavam a Torá, por que então Deus responde a Jeremias dizendo: eles abandonaram a minha Torá? Então, a resposta, segundo o Talmud Baba Metzia 85b, diz: apesar de eles estudarem a Torá, o abandono da Torá de Deus a que o profeta Irmiyahu se referia era que eles não pronunciavam primeiro a bênção sobre a Torá antes de estudá-la. Esta é a parte 1 do estudo da Torá. A bênção antes de estudar a Torá. Como explicam os comentaristas, a negligência deles da Brahá indicava que, embora eles valorizassem a sabedoria da Torá, eles não focavam na santidade da Torá, na sua origem divina. Então vejam bem, amados, né? Como diz os nossos sábios, Bar Orar Haim 47, sobre essa questão. Eles não focavam a santidade da Torá. Então a questão é: nós fazemos estudos da Torá, nós precisamos aprender com o filho primogênito de Deus, o povo judeu, a santidade do estudo da Torá. Então não é brincadeira. Não é blá 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 blá. Não é piada. É algo sério o estudo da Torá. E é por isso que realmente nós vemos lá atrás que a pessoa, para fazer o serviço a Hashem, lhe é proibido beber bebida alcoólica. Por quê? Para poder fazer um serviço adequado. Então, quando nós vamos estudar a Torá e nós não fazemos a parte 1, que é a preparação, onde nós clamamos a Deus, elevamos a Deus a nossa prece, para esse momento singelo e santo, com temor e amor aos céus, para que nós possamos fazer a segunda parte, o estudo.
Então não é vir de qualquer forma. Você está aí, virtual. Não é porque você está virtual, por exemplo, significa que você pode estar assistindo o estudo da Torá, por exemplo, deitado na cama, falta de respeito. Deitado na cama e sem camisa assistindo o estudo da Torá, desrespeito ao quadrado. Você não está tendo nenhuma reverência ao estudo da Torá. É isso, entre outros detalhes, que o profeta estava dizendo. Estudava a Torá, mas não havia reverência. Não fazia a primeira parte, que era a preparação. Então, quando você vai para o estudo da Torá, mesmo virtual, você precisa ter recato. Seja homem ou mulher, jovem ou adolescente. Precisa ter recato. Você está numa sala de aula para participar de um shiur, que é o estudo da Torá, mas você está numa sala de aula, mesmo virtual, você está numa sala de aula. Você está na presença divina. E nós estamos estudando Torá. Nós estamos estudando a sabedoria divina. Então isso, amados, não é para ser de qualquer jeito. Então que nós possamos iniciar certo o novo ciclo dos estudos de Torá. Essa passagem no Talmud nos ensina que estudar e entender os ensinamentos da Torá é apenas um aspecto do nosso relacionamento com a Torá. Antes de abordar a Torá com nossas ferramentas do intelecto, porém devemos estabelecer e afirmar um outro aspecto do nosso relacionamento com a Torá, ou seja, nosso objetivo básico em estudo da Torá é nos apegarmos à divindade da Torá, que transcende a compreensão humana. Como o Talmud enfatiza, devemos, primeiro, pronunciar a bênção sobre a Torá, na qual abençoamos e reconhecemos Hashem como doador da Torá. Quando estivermos comprometidos a nos unificar com o doador da Torá, podemos então proceder para a parte 2, a letra B de Bereshit, com a qual nossa leitura e compreensão da Torá começam. E assim nós vamos realmente estarmos fazendo a coisa de forma, sem sombra de dúvidas, correta. Então, por isso, amados, realmente que nós possamos iniciar esse novo ciclo com um novo comprometimento, renovando e elevando mais ainda esse comprometimento na nossa presença divina aí, ok? Então, esta questão que nós temos diante de nós aí. Durante toda a semana, pela graça e a misericórdia de Hashem, nós vamos sempre estar falando e discutindo sobre esses primeiros tópicos aqui, dentro desse aspecto. Então, a Torá, a sua tradução correta não é lei, mas sim ensinamento. São instruções, em primeiro plano, para o povo judeu e, através do povo judeu, para as nações. O povo judeu é responsabilidade do povo judeu de transmitir ao mundo não judaico a Torá. Por isso, hoje, se nós falamos Torá, é graças ao povo judeu. E todo e qualquer ensinamento em que, seja qual for o segmento religioso, que diz que não precisa de orientação rabínica, não precisa do povo judeu para estudar o Pentateuco, a Torá, o chamado Antigo Testamento, como eles falam no meio deles, bem como também fala que não é necessário isso, porque nós temos ótimos teólogos, já esqueceram o principal e o fundamental. Então, são, entre aspas, cegos no entendimento, tolos na compreensão, e estão cada vez mais ficando caducos, porque não estão reconhecendo a verdade. Dentro desse sentido, o Monte Sinai, 2 meses após praticamente da saída do Egito, Deus anuncia oficialmente que
está transformando o povo judeu em um reino de nobres, em uma nação santa, como está lá em Shemot 19. A entrega da Torá e o êxodo transformam o povo judeu na nação judaica, o povo escolhido de Hashem. Temos em Bereshit, Deus apresenta suas credenciais como Criador do universo, portanto não existe outro. Temos em Bereshit, de fato, a apresentação dos patriarcas e as matriarcas, né? Conduta íntegra e o modelo a ser seguido de homens e mulheres de Deus. O livro dos justos, Bereshit, também tem esse título, o livro dos justos, devido aos patriarcas e às matriarcas. O Midrash, né, nos fala que Deus desejava fazer sua morada nos reinos inferiores, a respeito à consciência divina, né? Então, fazer deste mundo a moradia divina. A missão da humanidade é encher a terra com o conhecimento de Deus, e o resultado disso é Deus está em casa e presente nele, isto é, revelado neste mundo aqui. Então, esse negócio que eu vou morar no céu, esquece. Você está sendo enganado, desculpe, mas você foi enganado por muito tempo, que você vai morar no céu. Ou seja, a missão da humanidade é encher a terra com o conhecimento de Deus, e o resultado disso é o mundo, este mundo aqui, sendo transformado na moradia de Deus. Então, quando alguém diz que vai morar no céu, significa que não vai aceitar e que não aceita que este mundo seja transformado na moradia de Deus. Então ele vai morar no céu das cabras, porque não tem outro céu para ele. Ok? Então esse desejo estava enraizado na essência de Deus, não uma explicação lógica a ser dada. É uma vontade dele, é uma vontade do Eterno, e pronto. É a vontade dele fazer deste mundo a sua moradia, a sua casa, como começou no princípio. E o homem apenas interferiu na conclusão do projeto divino. Então se estendeu o prazo, e mesmo assim, através dos milênios até aqui, Deus continua chamando o ser humano para ser sócio no seu projeto, transformar este mundo para ser a sua moradia. E Deus não vai mudar isso. Ele decretou, está decretado. Palavra de rei não volta atrás. Entendeu? Então, por isso, a vontade dele e ponto final. Quer você concorde ou não, mas vai ser feito, vai se concluir da mesma forma. E não adianta bater o pé e dizer que você vai morar no céu, porque você não vai. A ferramenta para alcançar essa finalidade é a Torá. Se a humanidade viver de acordo com as instruções, é capaz de transformar este mundo para ser a moradia de Deus, né? Então, é dentro desse sentido que nós temos aí realmente esse cenário da criação. Dentro dessa questão do cenário da criação, né, como uma peça de teatro, para entendermos o fato, né? Então, essa peça de teatro ela tem o nome de drama da criação. E ela tem 3 elementos dentro desse aspecto de uma peça teatral. Ou seja, precisa, dentro da peça teatral, precisa de um cenário, de um elenco e de um roteiro. Então, nesse drama da criação, os 3 elementos estão presentes. O cenário é o mundo. O elenco é o ser humano, a espécie humana. O roteiro é a Torá. Não tem como fugir, entendeu? Então a Torá é o script, ela vai seguir dessa forma, e ponto final. O Midrash diz assim: a Torá é a planta de Deus. A Torá, ela precedeu a criação, ou seja, a Torá existiu antes da própria criação. O mundo e tudo que há nele, a história inteira, existem dentro da Torá. Fora da Torá, nada há, nada existe. Assim como fora de Deus, nada existe. Tudo é determinado pela Torá
e não o inverso, né? Muitas vezes a pessoa diz assim, Deus que tem que se enquadrar na minha vontade, e não eu me enquadrar na vontade dele. Aí alguém fala assim, mas que isso? Eu nunca falei um negócio desse. Falou sim. Você falou isso daí quando você disse assim, antigamente era desse jeito, mas hoje é diferente. Então, o Deus de antigamente era daquela forma, agora o Deus de hoje é diferente, porque nós estamos numa era moderna. Então, os tempos são diferentes. Então, Deus mudou. Então, você disse que Deus tem que se enquadrar dentro da sua vontade, e não você dentro da vontade de Deus. Então, na realidade, o mundo é uma parte da Torá. E, portanto, nada pode impedir o cumprimento das diretivas da Torá. Se cumprirá integralmente todas as questões. Então, por isso, né, transformar o mundo para ser uma moradia de Deus é a nossa tarefa suprema. A nossa alma, o nosso corpo físico, há uma crosta, né? A nossa alma, ela está aprisionada pelo nosso corpo físico, que é uma crosta. É uma quelipá, é uma casca de materialismo que a nossa alma veio habitar. Então, por isso, a alma ela precisa se libertar desta casca, né, que está conectado com Yetzer Hará, a má inclinação. Então, a alma ela precisa se libertar desses grilhões, que é um aspecto adicional da nossa missão divina de revelar a intenção oculta da criação, né? Por isso, né, o mundo que você está vendo aí, ela é uma casca. O verdadeiro mundo que vai se transformar na moradia de Deus, 100% e plenamente nos dias de Mashiach, na redenção final, essa casca ela vai sair. Ela vai ser retirada. E vai ser revelado o verdadeiro mundo. O mundo divino. O mundo de Deus, a habitação divina. Por isso que o mal não existirá nos dias da redenção final. O mal será ceifado plenamente, completamente. Por quê? Porque isso que você está vendo aí é uma casca, é uma quelipá. Assim é o nosso corpo com relação à nossa alma. Quanto mais nós alimentamos o nosso ego, nós mais alimentamos a nossa tendência para o mal, para satisfazer a vontade deste corpo. Quanto mais alimentamos a nossa alma divina, Yetzer Tov, mais nós dizemos a essa casca que a sua vontade é efêmera. Ela é vulgar, ela é profana. E ela precisa ser transformada no nível divino, no nível espiritual. Então, assim, essa casca do Yetzer Hará, ela cai por terra. Então, o nosso corpo se torna sagrado porque a nossa alma divina está forte. Então, a tendência é fazer a vontade de Deus. Então, o mundo está assim. E é dessa forma que nós nos encontramos dentro dessa sentido. O Baal Shem Tov, ele nos fala da seguinte forma sobre a questão do princípio, né? Então, lendo diretamente do hebraico, né, nós temos, né, Bereshit bara Elohim. Então, Baal Shem Tov, ele diz, bara, que significa criou, ela vem no sentido de fora. Então, ele criou para fora. Ou seja, Deus, ele tinha no seu interior este mundo que você vê e habita. Então ele criou para fora, ele trouxe para fora a criação. Por isso que fala que o mundo está em Deus, o universo está em Deus, a criação toda está em Deus, que significa dentro de Deus. Por isso que Bereshit, no princípio, pode também ser dito em princípio. Ou seja, em princípio, o que estava dentro de Deus, ele trouxe para fora. E veio então a criação. Então, Baal Shem Tov traz para nós esse princípio
que está conectado com a nossa missão divina, que é trazer para fora a dimensão oculta divina de tudo que há nos céus e na terra. Então, desse jeito, é o nosso desafio revelar Deus de dentro para fora, de dentro de você para fora de você, revelar realmente a dimensão oculta divina de tudo que há nos céus e na terra. Por isso que o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noé e as suas ramificações, elas têm toda essa conexão com referência à questão da criação, de você revelar o mundo, ok? Ainda alguns comentários aqui, antes de nós finalizarmos. Temos hoje aí o nosso plantão, né? Já peço desde já as preces em favor do nosso plantão aí. Então, os nossos mestres, eles comentam, né, o princípio da criação. Os primeiros capítulos de Bereshit narram os primórdios da criação, por serem muito profundos e difícil compreender todo o seu conteúdo sem um conhecimento prévio dos ensinamentos da própria Torá, conforme foram reveladas ao Talmud e na Kabbalah. Por isso, para compreendermos, né, nós precisamos de uma orientação da ortodoxia Chabad, com os nossos rabinos Chabad, para compreender melhor esses aspectos. No princípio, Bereshit, exatamente por causa de Reshit. Então, Bereshit. O Talmud proclama que o universo não teria sido criado se não fosse pelo mundo espiritual, pela palavra divina, pela Torá. Por isso, é chamado de Reshit. Reshit, princípio de tudo, como está no Talmud Pesachim 68. Então, Reshit, Bereshit, né? Então, vem com a questão no, ou pode ser em princípio, né? E Reshit, princípio de tudo, o seu sentido exato, né? Então, criou Deus, né? Então, nós temos aí exatamente o que? Bereshit, Bará, criou, Elohim, né? Que é traduzido como Deus. Para indicar que Deus compreende e unifica todas as formas infinitas e eternas. Por isso que está no plural, Elohim, né? Que é a forma plural, não para, aqui no caso, aqui como se refere ao eterno, está se referindo ao único e verdadeiro Deus, e não a deuses. Mas aqui o Elohim, ele está sendo referência para compreender todas as forças infinitas e eternas e múltiplas que há no único Deus. Então, quando alguém que não tem o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, então ele usa essa passagem aqui para dizer que desde o princípio há deuses. E aí uns colocam como 2, outros colocam como 3. Né? E na realidade o Elohim, ele não é 3 e nem 2, ele é Errad, um e único, indivisível e incorpóreo, né? A sabedoria dos tolos os tornam loucos e eles veem isso daqui como deuses, e eles estão totalmente fora do sentido da Torá. E para que não se pense que são muitos deuses, o verbo bará, e aí entra novamente, né, a questão do fundamento Errad, o único Deus. Então, bará, que significa criou, foi empregado no singular imediatamente depois de Elohim. Então, bará, criou, está no singular, trazendo exatamente o fundamento de que aqui Elohim se aplica à multiplicidade dos poderes, da infinitude
das forças e eternas do único Deus. Certo? Então, segundo o exegeta Avraham Ibn Ezra, argumenta que esta palavra não é nada além de um plural majestático, concebido pelo homem devido às múltiplas e ilimitadas manifestações de Deus. No princípio, os céus e a terra ele criou. Vemos a intenção evidente de dar ao homem a consciência de que tudo se deve à criação divina. Tudo se deve à criação divina, né? Não é que nem aquele caso, né, dentro das ciências aí que fala que de repente, do nada, surgiu o Big Bang, né? Houve uma grande explosão cósmica e tudo veio a existir, né? Então, não. É para que todo ser humano compreenda que tudo se deve à criação divina, né? Mesmo que a ciência venha dizer que houve uma grande explosão cósmica no universo, antes de se criar todas as coisas, a pergunta fica, quem que criou essa explosão cósmica? Então, a explosão cósmica, Deus criou a explosão cósmica. As coisas aconteceram de forma realmente em que tudo veio a existir. Seja com ou sem explosão cósmica, as coisas aconteceram. Mas a criação, tudo deve realmente ao único Deus. Então, os mitos mais antigos, né, atribuem a existência do mundo ao resultado das lutas dos múltiplos deuses, né, dentro do cenário da mitologia greco-romana e outras mitologias por aí afora vai, né, justamente como nascido da casualidade e do capricho. Porém, a Torá quer nos mostrar o universo como expressão da vontade divina, né? Então, na linguagem da Kabbalah, essa expressão da vontade divina, a criação do universo, é chamado de Tzim Tzum, né? A criação como princípio de tudo, e não a criação em si, mas a providência, isto é, Deus como criador, legislador e condutor do universo, né? Então, esse Tzum significa a contração de Deus. Só ele existia, nada mais existia. Então, nessa linguagem da Kabbalah, fala que Deus ele fez Tzimtzum, ou seja, ele, como só ele existia, ele fez uma contração. Ou seja, ele, ao contrair-se, criou-se um espaço. E nesse espaço é onde que criou tudo que existe, todo este universo por aí afora vai, né? Então, a partir dele, criou-se todo o universo, etc. e tal. Então, ele é o criador, o legislador e o condutor do universo, certo? Sobre a questão que nos fala, né, que a terra era vã, né, e vazia, segundo a tradução aramaica de Onkelos, enquanto o exegeta Rashi, que é o Rabi Shlomo Yitzhak, explica que a palavra tohu, né, o torro, que significa vã, significa assombro e consternação pela vacuidade em que se encontrava a terra. Ou seja, como Deus ele fez Tzimtzum, ele fez essa contração, então aí houve um espaço. Esse espaço vazio é o espaço torro. Um espaço torro, vã e vazia. E aí então foi onde que nesse espaço Deus veio criar todas as coisas. Ok? Então por isso, né, significa assombro e consternação pela vacuidade, né, o vazio em que se encontrava a terra neste momento, né? E o Espírito de Deus se movia, né? Ruach se movia, de Deus se movia. Então, para a maioria dos tradutores, é difícil traduzir esta palavra, que tem um sentido difícil de captar por nosso limitado entendimento intelectual. Mas, segundo Rashi,
significa que o trono divino movia-se por ordem de Deus e por meio do alento, ruach, o alento, ruach, ou sopro, exalado pela boca de Deus, sobre a face das águas, aparentemente para dar o alento da vida à matéria inanimada, como fala aqui também em Bereshit capítulo 2, verso 7, e também Isaías 42, verso 5. A tradução aramaica de Yonatan ben Uziel diz: e o Espírito de misericórdia procedente de Deus soprava sobre a face das águas, né? Então, sobre a face das águas, Rashi, ele propõe que o primeiro versículo do Bereshit seja traduzido assim: no princípio, ao criar Deus os céus e a terra era vã e vazia e etc. Pois a Escritura Sagrada não quer mostrar aqui a ordem da criação. A prova disso é que o fim do segundo versículo sugere que as águas já existiam antes dos céus e da terra. Então, mais uma vez, nós temos a questão que se fala, a Torá, ela não traz na sua sequência cronológica das coisas, né? Então, uma vez está lá na frente, outra vez está aqui atrás, outra vez está no meio. Então, por isso, o estudo vai nos levando exatamente no tempo e no momento exato de todas as coisas, né? Uma outra interpretação dos nossos sábios, né? Eles falam que sobre essa questão, sobre a face das águas, né? A ruach, né? Do Eterno, ela estava sobre a face das águas, né? Na tradução vem o Espírito, né, de Deus se movia sobre a face das águas. Já vimos aqui Rashi trazendo essa questão, o trono, a ruach, o sopro divino, pairando sobre as águas, trazendo consolo. E também há uma outra interpretação dos nossos mestres que fala que a ruach aqui era o próprio Espírito de Mashiach, que pairava sobre as águas já, né? Então nós temos essa questão aí. Então a alma de Mashiach também ela foi criada antes, né, da criação, junto também com a própria Torá, ok? Então nós temos esse aspecto destas questões aqui, ok? Então por isso nós temos aí diante de nós, né, a questão do relógio, né, da cronologia, né, quantos milhões de anos tem esse mundo, ou é 5.784, por aí afora vai. Dentro da ortodoxia, né, rabínica, estamos no ano 5.784, certo? A criação, ela realmente tem essa questão, baseado em Salmo número 90, onde diz: pois 1000 anos em teus olhos são como o dia de ontem, que passou, e como uma vigília noturna. Então, apesar de realmente estarmos no ano 5.784, dentro do calendário rabínico, né, também nós temos aí essa questão de que os dias da criação, eles podem ter sido 1000 anos. Um dia foi estendido por 1000 anos, por exemplo. Entendeu? Então, um dia não é exatamente, dentro da criação, não é exatamente essas 24 horas que nós conhecemos, baseado em Salmo 90. Para Deus, um dia é como 1000 anos, ok? Ou 1000 anos é como um dia. Isso daí também nos traz aquela conexão da criação, de que os 6 dias da semana estão conectados com 6 milênios da história da humanidade. Dentro dessa mesma visão, cada dia da semana corresponde a 1000 anos. E quando chega-se ao 6º dia da semana, nós estamos no 6º milênio. O 6º milênio é a época que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o 6º milênio. E o 7º dia da semana corresponde ao 7º milênio. O 7º milênio está conectado com o quê? A redenção final. Então a criação, seja cada dia 1000 anos, ela está conectada exatamente com o plano divino, como os nossos mestres trazem para nós. 1000 anos são para ti como um dia.
E é por isso que os dias da semana têm essa conexão. 6 dias da semana, 6 milênios, estão conectados com a história da humanidade. E nós estamos no 6º milênio. O 7º dia da semana é o sagrado dia do Shabat, o sagrado dia do descanso, é o sagrado dia em que nós reconhecemos que toda a soberania pertence ao único Deus. E por isso que nós não temos preces exatamente de enfermidades para cura e companhia limitada, porque nós sabemos que o milênio de Mashiach, o 7º milênio, que é a redenção final, todo e qualquer mal e toda e qualquer questão negativa vai cessar. Então é o descanso de todas as nossas dores, aflições, adversidades e por aí afora vai. E a morte não existirá mais. Então, de fato, na obra da criação e os 7 dias da semana, nós estamos vivendo e experimentando os dias da criação e o sagrado dia do Shabat. Nós estamos vivenciando os 6 milênios da história da humanidade e no 7º dia vivenciando a redenção final com Mashiach. 1000 anos da redenção final, que é o último passo para o Olam Rabá, o 8º milênio. Por isso o 8 ele é o infinito, é sem limites, que significa o Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido popularmente como a vida eterna. Então, amados, né, essa é a introdução para o nosso novo ciclo dos estudos de Torá. Temos sim muita coisa para aprendermos. Às vezes você pode dizer assim, puxa vida, né? Não falou sobre isso, aquilo ou acolá. Nós temos uma semana inteira para falarmos sobre vários aspectos dentro do princípio do novo ciclo dos estudos de Torá. A base é fundamental estar bem solidificada para podermos ter continuidade para a edificação, para não desmoronar no meio do caminho. Então, por isso, forme esta base bem na tua vida, esse princípio, esse Bereshit na tua vida, para que realmente você e eu, nós possamos andar passo a passo, e assim nós podemos realmente irmos crescendo na sabedoria, no conhecimento, no entendimento, dentro do nosso compasso, não pulando etapas, mas vivenciando essa nova experiência do novo ciclo dos estudos da Torá. Baruch Hashem, amanhã, pela graça e permissão de Hashem, estaremos de volta aí. Shalom, shalom, até lá.